Acho que podemos começar, né? Bom, acho que vocês todos conhecem, né, o nosso sistema aqui, né, a ABD, que organiza e convida para os encontros mensais, que são esses momentos em que a gente tem convidados ou nós, membros da ABD, trazemos algum tema de interesse para nós e é uma oportunidade da gente estar em contato, da gente trocar ideias, da gente elaborar alguma reflexão sobre das análises, né? Então, hoje, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos e dizer que nesse encontro mensal, esse momento, né, de troca, né, para nós, eu gostaria de falar, então, sobre os 25 anos da tradução brasileira dos Seminários de Zônico, né? Eu gostaria de retomar as reflexões sobre esse surpreendente encontro entre Martin Heidegger e Madame-Boss. O encontro entre o pensador, que era pouco afeito à psicologia, para dizer o mínimo, e o médico psiquiatra inquieto, encontro esse que tanto frutificou. Hoje, são conhecidos os seminários de Zônico, mas penso que vale fazermos um movimento de retorno, um retorno que não é nostalgia, mas abertura para uma história, a história desse encontro que continua a gerar reflexões, formação e transformação. Esse encontro, tão singular e improvável, continua a orientar a das análises no século XXI, um século marcado por transformações de tal velocidade que torna ainda mais urgente a tarefa que ambos iniciaram. Nesse contexto, comemoramos também um marco que nos diz diretamente respeito, os 25 anos da tradução brasileira dos Seminários de Zônico. Para mim, essa data tem um sentido muito especial. Como co-tradutora, juntamente com Gabriela Arnold, e como alguém profundamente marcada por essa obra, é uma alegria poder reconhecer que ela permanece viva. Ela nos acompanha, nos alimenta e continua a nos fazer pensar. Estou falando hoje de 25 anos da publicação da tradução brasileira, que teve seu início, entretanto, 10 anos antes. A tradução também tem a sua história. Estamos, portanto, falando de tempo e de história. Da história dos seminários, da história da sua recepção no Brasil e também, inevitavelmente, da nossa própria história. No meu caso, essa história se mistura, em certa medida, com a história da BD. Foi o prestígio e a relação, construídos por Solon, Davi e Bia, com o casal Boss, que abriram a porta para a primeira autorização para a tradução, concedida por Marianne Boss. Vieram depois a busca pelos direitos de tradução, com Hermann Heidegger, a procura de uma editora, o trabalho de preparação do livro e a revisão preciosa feito por um grupo de colegas, de amigos da ABD. Houve ainda o lançamento na FENAC, acompanhado da memorável palestra do Guto Pompeia sobre a atualidade dos seminários de Zônico. Palestra esta que foi publicada na revista Vozes no ano seguinte. A tradução foi publicada em 2001, ano marcado pelo ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Dali em diante, o mundo já não seria o mesmo. Ali se tornava ainda mais visível uma inflexão histórica, a expansão planetária de uma experiência de insegurança, vulnerabilidade e busca de controle, inscrita no interior do próprio mundo da técnica. O instrumento de transporte coletivo podia tornar-se arma letal contra civis fora de qualquer cenário convencional de guerra. Desde então, seguimos vivendo ciclos em que procuramos lidar com um mundo que muitas vezes mal compreendemos. É, portanto, uma história coletiva,
uma história que pertence também à desanálise brasileira. Hoje, os seminários integram a formação de desanalistas em diferentes contextos e permanecem como uma referência fundamental para a prática clínica. Isso não se deve apenas ao valor histórico da obra, nem apenas ao diálogo singular entre um filósofo e um médico. Deve-se, sobretudo, ao fato de que nesses seminários se exercita, de modo exemplar, um outro modo de pensar. Ao percorrê-los, não encontramos apenas conceitos. Somos chamados a acompanhar um exercício de pensamento. Seguimos passo a passo o modo tão original com que Heidegger se aproxima dos fenômenos. E, pouco a pouco, esse caminho começa a fazer sentido para nós. Tudo o que foi construído ao longo daqueles 10 anos de encontros testemunha a busca daquilo que Boss chamou de um salto no pensamento. Um salto para fora do modo convencional de compreender o humano, ainda fortemente marcado pelas ciências naturais, pela metafísica tradicional. E um salto em direção a um pensamento fundado na ontologia fundamental, que recoloca a questão do ser e transforma radicalmente o modo de compreender o homem, o corpo, o sofrimento e, consequentemente, a terapia. Não é pouca coisa, pois nós mesmos estamos continuamente atravessados pelo modo de ser e de pensar, herdado da metafísica, no qual a questão do ser desaparece em favor do ente, e com isso se estreita também nossa compreensão de nós mesmos enquanto Dasein. Para o terapeuta desanalista, o que procura sustentar a presença como questão, os seminários de Zollikon indicam um caminho que precisa ser percorrido repetidas vezes, até o momento em que começamos de fato a perguntar, em vez de apenas repetir definições convencionais, impessoais e genéricas, revestidas de aparente certeza científica. Gente, desculpa que está aparecendo. Oi? Desculpa, teve uma interrupção aqui do Zoom, dizendo que precisa abrir para a capacidade de mais pessoas aqui. Vamos ver. Bom, os seminários de Zollikon indicam, então, um caminho que precisa ser percorrido repetidas vezes, até o momento em que começamos a perguntar de fato, ao invés de apenas repetir definições convencionais, impessoais e genéricas, revestidas de aparente certeza científica. Por isso, penso que devemos olhar também com cuidado para a própria história desses seminários. Medard Boas estava inquieto e insatisfeito com a medicina de seu tempo. Buscava algo que seus conhecimentos médicos não eram capazes de responder. Segundo ele mesmo relata, o início desse movimento remonta ao período em que servia como coronel no exército suíço durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Como médico, ele tinha direito a 3 assistentes para atender uma população saudável de camponeses, ou seja, praticamente não tinha o que fazer. Deixou seu consultório superativo e passou a dispor de algo que até então lhe faltava: tempo, muito tempo. Foi nesse contexto que se voltou à leitura de Ser e Tempo, de Martin Heidegger, obra que inicialmente pouco compreendeu. Chegou a deixá-la de lado, mas a ela retornava de tempos em tempos. Esse movimento não se deu de forma linear. Inserido no ambiente de Zurich, Boss conviveu e trabalhou com grandes nomes da psiquiatria e da psicanálise, entre eles Carl Gustav Jung, que o aproximou da obra de Heinrich Zimmer, um estudioso da Índia, das tradições do pensamento que escapavam ao horizonte estritamente psicológico. Zimmer lê a tradição indiana como expressão simbólica da existência, não como objeto histórico. O símbolo, para ele, não representa algo oculto, ele faz aparecer uma dimensão do real. Essa concepção de símbolo será um ponto de contato e de divergência com Jung,
Jung se apropria da leitura de Zimmer, dos mitos indianos, das mandalas, das figuras simbólicas. Elas tornam-se para Jung expressões do inconsciente coletivo. O símbolo passa a ser compreendido como uma formação psíquica que revela conteúdos arquetípicos universais. Em Zimmer, o símbolo abre o real. Em Jung, o símbolo revela o psíquico profundo. Boss conheceu Jung e suas teorias, a importância dos sonhos e dos símbolos. Mas essa proximidade é provisória. A experiência na Índia aparece para Boss sob outra luz. É nesse percurso de busca que, entre 1956 e 1961, realiza suas viagens à Índia, onde entra em contato com práticas meditativas, sobretudo a partir do seu encontro com um sábio, Swami Gobind Kaur. Essas experiências não introduzem novos conteúdos teóricos, mas parecem marcar uma inflexão mais discreta e, ao mesmo tempo, decisiva, uma outra maneira de permanecer junto ao que se mostra. Em 1947, finalmente, ele escreve a Martin Heidegger, após seguidas investigações sobre o pensador, que muitas vezes foi acusado de comportamentos indignos, como nazista, e nada encontrando que de fato comprovasse essas condutas impróprias, dá início a um diálogo que, ao longo dos anos, se tornou uma grande amizade. A partir de 1959, esse diálogo encontra um lugar próprio nos seminários de Zollikov, onde o encontro entre o pensador e o médico se desdobra como exercício compartilhado de pensamento, com consequências diretas para a clínica. Tempos depois, ele nos relata que havia encontrado, em suas primeiras leituras da obra Ser e Tempo, a descrição do que ele via como o relacionamento ideal entre terapeuta e seu paciente. No parágrafo 26 de Ser e Tempo, reconhece algo decisivo para sua própria prática: a descrição dos modos da solicitude ou preocupação libertadora e sua diferença com o cuidado ou solicitude substitutiva. Heidegger, por sua vez, teria tido, aspas, a expectativa de que seus insights filosóficos não ficassem limitados às salas dos filósofos, mas pudessem beneficiar um número muito maior de pessoas, e principalmente pessoas necessitadas de ajuda. Se quisermos fazer agora um sobrevoo sobre os seminários de Zollikov, talvez pudéssemos dizer que não se trata de uma exposição sistemática de conceitos, mas de um caminho, um modo de pensar que se constrói ao longo dos encontros. E esse caminho é, desde o início, marcado por uma exigência, a de permanecer fiel ao modo como os fenômenos se mostram. Não se trata de aplicar uma teoria, mas de aprender a ver, ou melhor, de desaprender certas maneiras de ver que já trazemos conosco. Pensar é voltar-se para a origem do fenômeno, é reconhecer que a cada vez o mesmo pode se manifestar sob novos adornos, novos artifícios, novas aparências, e ainda assim conservar sua essência. Já no primeiro seminário, que acontece na clínica Burghausen, na clínica psiquiátrica, né, no Hospital de Zurique, uma clínica, um anfiteatro que tinha sido reformado, estava bastante moderno, bem equipado, foi onde aconteceu o primeiro seminário, em 1959. Desse seminário, a gente tem apenas um pequeno registro, uma nota e um desenho, né? Um desenho feito com giz, né, na lousa, que mostra um círculo semi-aberto, penetrado por uma seta. Essa imagem representa o Dasein, como abertura para tudo que se lhe aparece e que o encontra. E nessa nota temos a recomendação contundente de que, aspas, todas as representações encapsuladas objetivantes de uma psique, um sujeito, uma pessoa, um ego, um eu, uma consciência, usadas até hoje na psicologia e na psicopatologia, devem desaparecer em favor de uma compreensão completamente diferente.
a constituição fundamental do existir humano a ser considerado daqui em diante se chamará Dasein ou ser no mundo. Depois desse primeiro seminário, os encontros são transferidos para a Casa de Boas em Zoliko, daí o nome dos seminários, né? A partir dali, Heidegger começa, né, nesse sobrevoo que eu quero fazer, ele, nos encontros seguintes, discute a ideia de ser e realidade, de motivação e causalidade, o espaço, os modos de acesso aos fenômenos, o que é do âmbito da ciência e o que é do âmbito da filosofia, a pretensão da ciência de ser a única detentora do saber e da verdade. Nós vamos observando o cuidado de Heidegger de nos ensinar a ver e a pensar, sem pressa, voltando a cada vez aos exemplos concretos. A mesa, o copo, o modo como encontramos os entes intramundanos, os entes à mão, seu ser em contraposição ao existir humano. Nesse caminho, ele aborda a questão do tempo. A discussão sobre o tempo nos seminários é, de fato, um de seus núcleos mais fortes. Heidegger nos conduz, então, por esse caminho, partindo de algo cotidiano, quase banal, nossa relação com o relógio, com as horas, com a sucessão dos agoras, com o tempo medido e marcado cronologicamente. Mas o que está em jogo aí não é apenas a crítica de uma concepção vulgar do tempo. O que se abre é a possibilidade de perceber que o tempo não é, em primeiro lugar, algo diante de nós, algo que simplesmente contamos, dividimos ou administramos. O tempo diz respeito ao próprio modo de ser do homem. Eu cito: em todas as determinações de tempo quantitativas feitas com a ajuda do relógio, sempre só nos é dado o quanto de tempo. Entretanto, essa medição do tempo só é possível se algo semelhante ao tempo já nos é dado, se já temos o tempo. O medir o tempo sempre pressupõe o ter o tempo. Mas o que significa ter o tempo? Isso ainda continua obscuro. Nas relações cotidianas com o tempo, não o consideramos, a não ser que reflitamos especialmente a respeito. Fim da citação. Essa passagem é de enorme importância, porque enquanto permanecemos presos ao tempo do relógio, tendemos a compreender a existência a partir daquilo que pode ser calculado, previsto, ordenado e utilizado. Mas para Heidegger, a temporalidade não é um quadro exterior no interior do qual a vida humana simplesmente acontece. Ela constitui a condição ontológica a partir da qual o Dasein pode existir como abertura para o ser, como poder ser, como um ente que sempre já se compreende a partir de seu ter sido, de seu estar sendo e de suas possibilidades futuras. Heidegger retoma reflexões antigas, como as de Agostinho e de Simplícios. Agostinho, por exemplo, diz, aspas, se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei. Mas se me perguntam e eu tenho que explicar, já não sei. Sua intenção, a de Heidegger, ao lembrar dos pensadores antigos, é mostrar que não estão meramente ultrapassados e que, desde então, a questão do tempo, como a questão do ser, fica assumida como já conhecida e resolvida quando não foi sequer suficientemente pensada. Ambos os filósofos abordam o fato de que todos sabemos o que é o tempo, e, no entanto, nem o mais sábio dos sábios é capaz de dizer o que seja o tempo. O tempo é algo próximo, íntimo e, ao mesmo tempo, difícil de explicitar. Afinal, ele diz, cito, os senhores certamente não esperam que vamos resolver o enigma do tempo, mas já ganharemos muito se pudermos nos colocar diante da enigmaticidade do tempo. Por isso, falar de tempo aqui não é apenas falar de cronologia, de duração ou de sucessão. Esse tempo que contamos em nossos relógios não é o tempo originário. Ele é derivado, hierarquicamente, o segundo, sendo o tempo que nos é dado, o tempo com o qual contamos, o tempo originário.
O tempo entendido como a sucessão de agoras é uma suposição das ciências naturais que serve a seu projeto de controle e domínio nos processos naturais. No entanto, como repetido muitas vezes nos seminários, devemos compreender os fundamentos das ciências naturais em seu campo e pensarmos e elaborarmos uma ciência, um saber sobre o homem, sobre o Dasein. E o tempo do Dasein é um tempo estendido entre seu nascer e seu morrer. É o tempo de sua existência. É um tempo dos acontecimentos do seu existir. É a acontecência. História, não como simples sequência de fatos, mas como o modo pelo qual uma época se compreende, se orienta e se fecha ou se abre para determinadas possibilidades de ser. O Dasein é um ser que existe temporalmente, projetado para o futuro, lançado a partir do passado e atravessado por um presente que não é mera presença, mas acontecimento. O tempo humano é estendido, é finito, é histórico. Ele não corre como uma linha homogênea. Ele se dobra, ele se abre, ele se retrai, se intensifica e se esvazia. Heidegger aponta, nessa sequência, né, dos filósofos, para a historicamente intrínseca conexão entre alma e tempo, consciência e tempo, sentido do tempo, experiência de tempo, e diz que as expressões parecem mais nos confundir do que esclarecer a questão do tempo. Por essa via, ele vai nos descrever alguns caracteres do tempo, para mostrar que mesmo o tempo entendido como um agora, uma sequência de agoras, traz caracteres que são reveladores da essência, vamos dizer, do tempo ele mesmo, né? Então, ele vai usar, né, como exemplo, a expressão, né, do não ter tempo. O que quer dizer ter o tempo? Né? Ele está trabalhando com isso. Então, para esclarecer o que quer dizer ter o tempo, partimos da expressão não tenho tempo. Quando eu digo não tenho tempo, aparece um caráter específico do tempo que ele chama de interpretabilidade. O tempo é sempre para algo, o tempo está sempre, né, nos dirigindo, ele é sempre para. Quando eu digo não tenho tempo para brincar, ou ele diz não tenho tempo para esquiar, né, isso aponta para um fazer, para um acontecer. Quando eu não tenho tempo para o brincar, o meu tempo está ele é para outra coisa, ele é para o trabalho, ele é para escrever, ele é para, né, uma outra, um outro sentido. Não me sobra tempo para. Um outro caractere do tempo, além de interpretável, é que o tempo é sempre datado. O tempo está sempre relacionado a um que ou a um quando. Ele nunca é algo isolado, né? E isso é revelado na expressão, quando eu digo agora que conversamos, ou esse dado, isso que é o dado, o acontecimento, a conversa, é anterior à possibilidade da datação do calendário. É a partir do dado do tempo, do ser datado do tempo, que podemos pensar na data enquanto um número, enquanto uma referência, como Cronos, né? O tempo nunca é um ponto de agora. Ele sempre tem uma amplitude, né? Ele sempre se estende, como, por exemplo, a duração da conversa. E essa extensão, ela também não é numérica ou quantificável. Ela é uma expressão que pode aparecer, por exemplo, quando eu digo agora nesse verão, agora nesse semestre. Esse agora, esse tempo, né, ele se estende por todo um período. Pode ser, né, momentâneo, instantâneo ou, né, muito mais amplo. Esse é o caráter de amplitude. Também podemos dizer que o tempo, além de datado, interpretável, ampliado, ele é público. Todos nós compreendemos quando a gente diz agora, isso é dado de imediato. Isso é o que ele chama do caráter de publicidade, né? De ser compartilhado no ser uns com os outros, da percepção e da compreensão
do que é o agora do nosso tempo. Mas o Heidegger aproxima essa questão não apenas como uma questão filosófica, mas ele quer apontar nessa direção de como esse tempo vai se estendendo na sequência de agoras, ou nesses caracteres do tempo, para toda uma temporalidade, um modo como se articula, né, passado, presente e futuro. Ele mostra as implicações dessa questão na própria experiência cotidiana da nossa prática clínica. E ele nos alerta para o propósito dos seminários quando se questiona os fenômenos. Aspas. Tentamos visualizar o fenômeno do tempo. O exame dessa relação com o tempo deverá levar-nos a uma pista para sabermos algo sobre o próprio tempo. Só quando tivermos chegado lá, poderemos estipular algo sobre a relação em que o homem está e vive no tempo. Então, vagarosamente, nós vamos caminhando, né, para a problematicidade da questão do tempo. Aí ele continua. Essa questão é de especial interesse para os senhores como psicoterapeutas, pois a questão do que, quem e como é o homem, isso significa, ao mesmo tempo, o homem de hoje, né, a época atual, é de importância fundamental. Como médicos formados cientificamente, os senhores são hoje largamente determinados pelo modo de pensar científico-natural. Para este, uma representação especialmente característica do tempo é determinante. Esse fato traz a questão se o conceito de tempo que rege as ciências naturais é realmente apropriado para discutir a relação do homem existente com o tempo, ou se esse conceito não obstrui justamente o caminho dessa discussão e, assim, coloca obstáculos para que se questione adequadamente o próprio tempo. Nossas perguntas pelo tempo, que tentamos em nossas conversas, são, pois, determinadas por dois aspectos. De um lado, pelo aspecto relativo à profissão médica dos senhores e seu respectivo âmbito, o homem existente e seu sofrimento. E, por outro lado, pelo aspecto da formação médico-científica dos senhores, a ciência natural moderna e sua estrutura técnica. Como mencionei anteriormente, a questão sobre o tempo tomou muitos dos seminários, e penso que vale muito a pena lê-los. Eu vou dar um salto na sequência desses seminários neste sobrevoo e apontar para dois fenômenos da temporalidade que são discutidos nos seminários e que penso que precisam ser mais estudados. De um lado, o fenômeno do estresse, entendido como solicitação excessiva, em que o tempo me falta, é acelerado e escasso. De outro lado, o fenômeno do tédio, em que o tempo se alonga e se esvazia. De um lado, o estresse, a urgência constante, a sensação da falta de tempo, como se o tempo estivesse sempre aquém das exigências que nos são impostas. De outro lado, o tédio, a sensação de vazio, de um tempo que não passa ou que perde sua espessura e seu sentido. À primeira vista, essas experiências podem parecer opostas, mas elas pertencem ao mesmo horizonte. Em ambos os casos, o tempo deixa de ser vivido como abertura de possibilidades e passa a ser experimentado como algo que precisa ser preenchido, controlado ou simplesmente suportado. Nesses modos de experiência, algo da temporalidade própria do Dasein se obscurece. O futuro já não se abre como possibilidade, mas como exigência. O presente se estreita na pressão do imediato. E o passado perde sua força de pertencimento, tornando-se algo distante ou irrelevante. O que encontramos, então, são formas de sofrimento que apontam para uma modificação mais originária no modo como o tempo se dá para nós. Heidegger coloca o estresse no nível de um existencial, como modo de ser do Dasein a partir de sua queda no mundo cotidiano, a partir do lidar com entes intramundanos, com os outros, se ocupando como cuidado. Dasein se encontra caído no mundo, ele se encontra envolvido nas suas tarefas. Esse é o modo de ser mais imediato, mais instantâneo e automático em que nos encontramos de imediato e na maioria das vezes. É nesse mundo
cuja marca é aceleração, eficiência, impessoalidade, indiferença e violência que Dasein habita. É a este mundo que devemos corresponder de modo eficiente, caso não queiramos sofrer o fracasso, a falha, o cancelamento. É a época da informação, da fragmentação, do manter-se atualizado com uma quantidade impossível de ser digerida, de conhecimento, informação e estímulos. Dasein, entregue ao movimento do mundo, ao corresponder às demandas do mundo, não é mais dono de seu tempo. A queixa que ouvimos é a de falta de tempo. O tempo escorre por nossas mãos, cada vez mais velozmente. Temos que tirar o maior proveito do tempo. Tempo é dinheiro. Precisamos ser eficientes e produtivos. O tempo urge. E nesse sentido, a vida está toda planejada e organizada em agendas. Até mesmo as crianças têm uma agenda cheia e precisam se preparar para o futuro, aprendendo o máximo de habilidades possíveis para assegurarem um futuro de sucesso. Nesse sentido, o tempo se estreita, né? Naquele sentido de uma sequência de agoras sem sentido, no qual não há sossego, somente agitação. O estresse, como nós o observamos nos consultórios, aparece com uma multiplicidade de sintomas, tais como ansiedade, cansaço, insônia, irritabilidade, problemas digestivos, problemas sexuais, alterações de pressão arterial, cardiológicos, sem falar da epidemia de depressão, TDAH, burnout. Para combatê-lo, o modo da luta da medicina, né, técnica, inúmeras recomendações de atividades físicas, meditação, férias, medicações de todo tipo, ansiolíticos, antidepressivos e, por fim, terapia. Na edição integral dos seminários de Zollikon, lançado em 2018, publicado pela BD e pela Via Veritas, temos acesso à cuidadosa preparação dos seminários, com anotações sobre o que seria discutido com os médicos participantes, além dos protocolos publicados na edição preparada por Medard Boss. As anotações sobre o estresse e o tédio revelam que foram abordados em muitos seminários, inclusive a questão do tédio, que é apenas de passagem mencionada no final do seminário de 3 de março de 1969, na obra editada por Medard Boss. Temos agora a oportunidade de elaborar um pouco melhor a conexão que há entre tédio e estresse. Ambos são fenômenos relacionados com o temporalizar do Dasein. Neles, a dimensão temporal do existir se faz particularmente presente. No estresse, o tempo nos falta. Somos assoberbados pelas solicitações dos afazeres mundanos, solicitações que são excessivas e trazem um modo de ser na queda, entregue ao mundo público, uma fonte de sofrimento e perda de si mesmo. No tédio, o tempo se alonga, não passa, aborrece. Dasein luta com o tempo que sobra, com um vazio de sentido que ameaça, que incomoda. Retomando no seminário suas investigações de 1929 e 1930, publicadas na obra Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude e Solidão, Heidegger aponta especialmente 3 formas do tédio. O tédio mais superficial, ou estar entediado por algo. Por exemplo, ele dá o tédio da estação de trem para nós, né? O tédio do trânsito, o tédio do aeroporto. É uma experiência que todos podemos ter, vez ou outra. Quando nos vemos entediados em uma situação como a de um aeroporto ou de uma sala de espera, em que se busca o passatempo. Olha-se uma revista, um livro, mas nada parece ser interessante. Hoje, sem dúvida, é ficar, né, rolando a tela do celular como o passatempo mais comum. Entreter-se com o celular até que o momento de partir em viagem ou o trânsito ande faça retomar o ritmo da vida e seu interesse. Nessa dimensão do tédio, tudo acontece e se resolve, digamos, num nível intramundano. É muito passageiro mesmo. Há o tédio na sua forma intermediária.
o tédio junto às coisas, em que Dasein se entedia, mesmo nas situações que são escolhidas por ele. Por exemplo, o tédio da festa, onde está tudo bem, está-se entre pessoas interessantes, queridas, mas fico entediado sem muita explicação. Está tudo bem, mas o sentido se esvazia. Repentinamente, nada mais me diz coisa alguma. Eu me entedio e sou lançado, por assim dizer, de volta a mim mesmo. E há uma espécie de surpresa, do nada, isto é, sem causa, porque tudo está bem, eu não estou bem. Há um estranhamento, ou melhor, uma indiferença diante das coisas do mundo, que de uma certa forma remete a um si mesmo, ainda que não da forma mais profunda. E, finalmente, há o tédio profundo, que revela o profundo nojo de viver, um peso insuportável do existir, sem sentido e sem destino. Todo o existir pesa e nada diz. O mundo como uma totalidade, tudo, os outros, eu mesmo, tudo é igualmente diferente, indiferente e sem sentido. Segundo Heidegger, eu cito, enquanto no primeiro caso nos esforçamos por abafar o tédio mediante o passatempo, para não precisar escutá-lo, enquanto no segundo caso o distintivo é um não querer ouvir, temos agora um estar obrigado a ouvir, um ser obrigado no sentido da coação, que tem tudo o que é próprio do Dasein e que, por conseguinte, está vinculado com a mais íntima liberdade. Ah, é interessante, né? O estar entediado transpôs-nos desde logo num âmbito de poder sobre o qual a pessoa singular, o sujeito público individual, já não tem poder nenhum. Fim da citação. Segundo Irene Duarte, no tédio, a vida fática é obrigada a enfrentar-se a si mesma no padecer de seu fracasso e do sofrimento que o acompanha. O projeto edificador de mundo fenece e sem ele as coisas sobram, só pesam na sua presença crua e sem sentido. No tédio, as coisas deixam-nos entregues a nós mesmos, vazios de coisas e solicitações. E é isso que não aguentamos. Ouvindo a voz do poeta Fernando Pessoa, ressoam esses versos. Sinto de repente pouco, vácuo, o momento, o lugar. Tudo de repente é oco, mesmo o meu estar a pensar. Tudo, eu e o mundo em redor. Fica mais que exterior, perde tudo o ser, ficar, e do pensar se me some. Fico sem poder ligar. Solon Spanudes, em seu artigo sobre o tédio, diz: os tediosos, em geral, aparecem tensos, com expressão artificial, padronizada, preocupados com queixas difusas. Queixam-se da monotonia da vida, querem solucionar os seus problemas através de palpites, pílulas mágicas e testes vocacionais, e outros recursos fictícios. Tudo isso implica, frequentemente, uma atitude passiva e até mesmo uma incapacidade de enfrentar o futuro. A ocupação com rádio e televisão torna-se quase uma atividade compulsiva e a não aquisição rápida dos bens de consumo desencadeia grandes frustrações. O afeto é bloqueado pela agressividade contra si mesmo e contra os outros. Por outro lado, essa alienação em si mesma provoca grandes cargas de sentimento de culpa e leva à incapacidade de amar no sentido puro e profundo da palavra, acentuando somente o desejo de posse. A maior parte dessa problemática fica contida atrás de uma máscara de frieza e inércia. Podemos pensar, então, que essas duas formas, né, de temporalização, né, nesses modos extremos do estresse e do tédio no seu modo intermediário, eu compararia com a angústia, né, e o tédio profundo, como modos de apontar para a existência, para o ser, para o tempo,
como um modo de temporalizar mais profundo em que o Dasein é chamado a si mesmo a angústia, onde o mundo desaparece, de uma certa forma, e no tédio também o mundo deixa de ter sentido, e nesse deixar de ser sentido aparece o Dasein, aparece o si mesmo, isso se abre de alguma forma. E nesse se abrir, eu penso que é o lugar em que a terapia da analítica pode dar as suas maiores contribuições ao compreender esse fenômeno. Né? Então, a terapia da analítica pode ser entendida como essa procura, essa investigação sobre o sentido da existência, do qual alguém se distancia na busca, por exemplo, pelo sucesso e pela realização. No mundo atual, esse sucesso é constantemente ligado ao fazer profissional, à visão que a sociedade tem da pessoa, medido pelos bens que possui, pelos seus seguidores em mídias sociais e coisas assim. Na urgência do tempo, as soluções imediatistas oferecidas pela indústria farmacêutica são altamente sedutoras e atraentes. A insônia pode ser curada com exercícios, meditação, medicações variadas. Mas os sonhos, o que atormenta e impede o entregar-se ao sono reconfortante, não chega a ser acessado. Na descrição do mundo na época da técnica, muitas vezes superficialmente compreendido como mero pessimismo heideggeriano, percebe-se a inexorabilidade deste movimento. A conferência escrita em 1953, Questão da Técnica, é mais do que nunca atual. Hoje, a discussão sobre inteligência artificial, ciência e técnica versus limites éticos das suas aplicações nos preocupa, assim como a comunicação via mídias sociais, aplicativos, etc. Quer dizer, preocupam aqueles que ainda estão envolvidos com a questão humana. Quem e como será o ser humano, tendo a seu dispor inúmeros dispositivos técnicos que visam controle e poder? Controle e poder sem cuidado ético são o grande perigo do qual nos alertou o Heidegger. Na primeira parte do seminário de 1º de março de 1966, ele diz: quando se critica a análise como sendo hostil à ciência, essa crítica pressupõe que ciência significa ciência no sentido da física. E se, então, a ciência do homem tiver de satisfazer as exigências fundamentais da ciência moderna, ela deve obedecer ao princípio da precedência do método no sentido do projeto de previsibilidade. O resultado inevitável dessa ciência do homem seria a construção técnica do homem igual a uma máquina. Muitos sinais indicam que a pesquisa e a fabricação do homem dessa maneira científica realmente estão sendo feitas sob a imposição da mencionada vitória do método sobre a ciência e com o fanatismo da vontade incondicionada de progresso e em função do progresso. Recentemente eu entrei em contato com uma obra do Luc Ferry que se chama A Revolução Transhumana. E nesse livro, escrito recentemente, eu acho que em 2024, 2023, a Luc Ferry aponta o tamanho do investimento das big techs, da informação, da tecnologia, em aprimoramento do humano. Esse é o conteúdo dessa revolução transhumanista. O homem poderia biologicamente viver, eventualmente, por 150 anos, 200 anos, eu não sei aonde vamos chegar. Mas eu tenho a impressão que essa obra fala muito sobre esse alerta que o Heidegger está dando aqui em 1966, enquanto isso está hoje, vamos dizer, em plena fabricação, a fabricação dessa máquina igual a um homem, o homem igual a uma máquina. Os recursos tecnológicos trouxeram junto com uma promessa de ampliação do bem-estar, conforto, lazer e tempo para o ócio, mais solicitações. Essas solicitações, advindas do mundo tecnológico, nos obrigam a aprender sempre novos recursos. Está aí, né? A inteligência artificial. Todos nós temos a experiência de que não é mais possível pegar o telefone e conversar com outro ser humano
para agendar uma consulta médica, um problema de conta de telefone, luz. Para acessar qualquer serviço agora, nós tratamos com robôs. Uma senhora que atende contou-me que estava conversando por WhatsApp com um laboratório para fazer um agendamento e ficou muito espantada quando, ao fim de um diálogo, em que ela insistia com as perguntas que o atendente não conseguia responder, ela recebeu a mensagem informando: sou um robô e essas perguntas eu não sei responder. É, os temas, né, discutidos e abertos nos seminários, tais como o espaço, o tempo, o corpo, as ciências naturais, o método fenomenológico, a época da técnica planetária, a das análises como modo de pensar que busca os fundamentos e não a mera informação, podem apoiar a nossa prática clínica ao exercermos o método fenomenológico, aproximando os fenômenos, as histórias de nossos pacientes, sem pressa, para ver de perto, ver de novo, e nesse movimento, dar a oportunidade de que algo possa se revelar, possa surgir e dar novo rumo ou sentido para modos de ser, muitas vezes aprisionados e sofridos. Eu gostaria de concluir dizendo que eu pensei muito sobre o que apresentar aqui hoje. Eu dei muitas voltas nos conteúdos dos seminários, mas o que eu gostaria de ressaltar é um aprendizado pessoal, com a convivência com o texto, desde o seu início, na luta e no desafio para entender a linguagem heideggeriana, para ser fiel a seu dizer, para tentar captar tudo que está implícito na fala, como ele nos ensina. Esse exercício, em conexão com a generosidade dos meus mestres, como Guto, Davi, Bia, Bilê e meus colegas e todos nas trocas da BD, permitem um cuidado no atendimento de meus pacientes via método fenomenológico, via método do envolver-se, na escuta do dizer de cada um. Por isso, sou tão grata a esse percurso que me trouxe até aqui hoje, comemorando com vocês 25 anos de um trabalho que começa também como interesse e curiosidade e expectativa de ajuda para o meu próprio trabalho como terapeuta. Obrigada.